Eu já, pessoas que eu sigo na rede social, que são amigos de mais rede social, mas aí fica assim, ai, tô parecendo um retardado, ai, tô parecendo um débil mental. Isso. E aí eu falo assim, ou então, as pessoas adoram ficar reproduzindo uma fala da Sandra Nemberg, que não foi capacitista dentro do contexto, mas quando eles reproduzem dentro do contexto. Que eles falam assim, eu tô choco, manco, não sei o que, anêmico, que ela estava falando de alguma coisa que não era capacitista, tá? Pelo amor de Deus, ela estava falando no jornal hoje, que ela falou assim, ela não sei o que, tava choco, anêmico, manco, não sei o que, e as pessoas ficam usando isso para dizer, tipo assim, ai, tô devastado hoje, tô cansado, tô morto. Aí ficam botando essa fala, esse áudio da Sandra Nemberg por cima, eu falo, isso é capacitista. Então, assim, quer ser engraçadinho e tal, mas assim, isso é extremamente capacitista. Isso. Tem gente que não vai rir com isso. Porque é importante falar isso. Tem gente que não vai rir. Com certeza. Tem gente que não vai achar graça nessa piada. Isso aí. Sabe? E tem gente que vai sentir dor com isso. Então, essa coisa de débil mental, de retardado, mas assim, a gente tá. Eu sei que esse é zero má intenção, mas assim, eu tô sem braço pra, sei lá, na sua empresa lá, você. Nossa, eu tô sem braço pra resolver isso. Então, assim. São expressões, né, Adalberto? Que quem não escuta, são... não são. Tem que pensar antes. Tem que pensar. Tem que pensar. Agora eu vou te fazer a pergunta certa. E também quando dizem que aquela pessoa, sabe quando você termina um relacionamento e aí você arruma um de imediato que aquela pessoa serviu como uma muleta pra você. Isso me mata, entendeu? É verdade, sabe? Muito triste. E aí, são pessoas, né? São pessoas, né? Então é importante a gente colocar isso aqui no podcast, né? Para que você tome conta mais das suas palavras, Reflita, né? Que isso é muito verdade. Perfeito. Vamos lá, você acha que as redes sociais estão ajudando a naturalizar o autismo ou ainda reforçam estereótipos? O que você acha disso? Acho que acontece as duas coisas, né? Naturaliza de forma que traz informação, né? Mas também reforça. A gente precisa ficar muito atento, precisamos estar atentos e fortes sempre. E vigiar quem a gente segue, né? É muito importante a gente estar nas redes sociais com muita responsabilidade. Na pandemia, eu fiquei adquirindo muita informação sobre tudo, sabe? Eu comecei a seguir influenciadores gordos, mais pretos também, PCDs, mulheres feministas. Nossa, eu tive assim... Eu tive muitas aulas sobre feminismo, era o que eu mais consumia, então, sabe? Porque eu sou um homem, né? Por mais que seja um homem gay, eu me descobri extremamente machista. E conforme eu ia assistindo, né? Eu falei, meu Deus, eu sou podre, sabe? Então eu preciso desconstruir muito isso em mim. Até porque eu sou um roteirista e, assim, toda novela que eu vejo, todo filme que eu vejo, toda série que eu vejo, que eu assisto, eu vejo uma questão. Eu falei, se tivesse assistido aqueles influenciadores que eu sigo, não estaria reproduzindo isso aí. Sempre tem uma questão. O humor tá muito... Por que estão dizendo que existe crise no humor? Porque agora... Não se pode, mas nunca deveria ter podido, mais fazer humor com capacitismo, com racismo, com machismo. Mas sempre tinha o nordestino, ou o português, ou o japonês, sempre tinha a mulher com a roupa curta, né, que era a safadinha, sempre tinha o gay afetado, sabe? Que não tem problema nenhum gay afetado, mas sendo estereotipado, sabe? Sempre tinha tudo. O humor, a matéria-prima do humor era o preconceito, né? Então, a gente vê uma crise, na verdade, porque eles insistem em roteiristas que não sabem trazer essa realidade para tirar o melhor disso, porque tem situações engraçadas. Olha o Pablo e Luizão, do Paulo Vieira. Tem alguma questão ali de racismo, não tem nada, nem de classismo. Mas não é engraçado aquela família pobre, preta, quando a gente
entra na vida, né? Porque é como se fosse uma câmera ali, um Big Brother, mostrando a rotina daquela família pobre e preta. E as questões que eles vivem, né? Não faz a gente se divertir, mas a gente ri com eles, entendeu? Sabe? É quase aquela coisa assim, porra, olha as merdas que a gente viveu para ter que superar, sabe? Desse Então, jeito. assim, mas é rindo com eles, não é rindo deles. É diferente, Sabe? né? É muito diferente. Então, é um projeto, acho que o melhor projeto de dramaturgia da área do humor, hoje em dia. Teve também o Encantados, né? Que teve 3 temporadas na TV Globo também, porque também falava da vida daquelas pessoas ali no subúrbio, naquele mercado que durante o dia era mercado e à noite era uma escola de samba, né, que é escrito pela Thaís e a Renata. Incrível. Então, são projetos que tiveram muita audiência e que todo mundo que via, ria. Porque eu ficava constrangido quando tinha nos programas de humor do passado, quando tinha o gay, que eu ficava assim, ai meu Deus, sabe? Será que vão me chamar... Vão me chamar do nome desse personagem para debochar de mim, sabe? Me dava muito nervoso, sabe? Será que as brincadeiras racistas que estão fazendo vão fazer comigo na escola? Ai, tomara que esse programa não bombe. Aí bombava. Aí era isso, entendeu? Porque o brasileiro foi acostumado, foi alimentado a sentir preconceito por meio da piada. E não é porque Estados Unidos, a gente não pode ter nenhum país... Nós temos que pensar que nós somos os melhores, sabe? Porque se a gente acha que Estados Unidos é melhor para tudo, então você se acha um bosta, entendeu? Se tudo de melhor está nos Estados Unidos, você nasceu aqui, amor. Isso aí, valoriza então, sua assim, pátria, você tem que valorizar. Né? Assim, não tem que assim, ai, fui chorar em Paris, ai, que chique, fui para Paris. Não, tem que achar chique, porque foi para Salvador, porque foi, aí, sei lá, pro sul, em algum país do sul, do norte, do nordeste, sabe? Então, eu acho assim, cafona também esse negócio de chorei em Paris, melhor chorar em Paris. Não, é melhor chorar em Nova Iguaçu do que chorar em Paris. Então, dentro disso, dessa não valorização a gente tem uma xenofobia contra nós mesmos, né? Então, dentro disso, muita gente quer se autorizar a fazer piada grosseira, abusiva e que falta com respeito, porque nos Estados Unidos pode. Mas onde os Estados Unidos é exemplo? Os Estados Unidos é exemplo de invadir um monte de país, de imperialismo, sabe? De promover guerras no mundo, de enfraquecer a economia do mundo. É isso que os Estados Unidos é especialista, em acabar com a paz dos outros países para se manter no poder como soberano. Então é isso que a gente tem que entender, que são os Estados Unidos, e não que, mas lá pode piada ofensiva, racista, não sei o que, amor. Isso não é certo, não é porque lá pode que não é certo, entendeu? E não pode legitimar sua falta de respeito um outro país que não é nem o nosso, não tem a nossa legislação, entendeu? Não pode legitimar sua piada racista aqui, capacitista, nada. Entendeu? Então não faça, não é certo. Porque tem uns humoristas de stand-up que gostam de dizer, lá pode, então aqui eu também... Não. É verdade. Vou seguir, meninas. Se você pudesse transformar um dos seus stories em uma peça de teatro, Adalberto, qual seria o enredo? Tantos enredos, eu quero fazer muita coisa. E eu acho que, inclusive, eu quero trazer cada vez mais essa diversidade com personagens que tenha autismo, mas sem ser para ficar falando do autismo, sabe? Personagens que possam ter uma vida, mas essa vida com as limitações, com o tempo deles, entendeu? E a gente só indo percebendo isso conforme a história vai se desenrolando e aprendendo assim. E não ser uma coisa didática, porque ele é autista, né? Então ele tem que não sei o que, tem que tomar cuidado, tem que não sei o que. Não, deixa a história desenrolar e conforme as limitações vão aparecendo, o telespectador vai aprendendo. Eu acho que é melhor assim, Seria né? muito didático, assim, né? Seria muito bom. Então, eu gostaria, eu quero trazer cada vez mais essa diversidade para poder incluir e mostrar que essas pessoas têm seu valor. Isso aí. E é um valor muito alto. Informar, né? Perfeito. Acho que se mais pessoas que não tivessem ligação direta com a questão da pessoa com deficiência desse essa voz, nossa,
a gente ia ter mais inclusão, né? Com Mais certeza. respeito. Me diz aí, qual foi o story mais difícil de gravar e aquele que você quase não postou? Olha, esse da menina foi bem difícil, porque eu falei chorando, né? É. Da menina que falou com todo o diagnóstico tardio, né? E falou que as pesquisas científicas ocorrem com homens, né? Justamente porque neles é mais fácil de identificar, mas é mais fácil por essa questão das mulheres terem que dar conta de tudo dentro de casa desde cedo e conta de tudo na vida, né? Porque uma vez que existe o machismo, a mulher é cobrada 2 vezes mais do que o homem. Então esse me causou, assim, sabe, muita dor. E assim, de quase não postar, é mais quando eu tenho alguma dúvida na questão, mas eu pergunto, entendeu? Isso. Para também não falar alguma... Para também não querer ajudar e eu tô reproduzindo um preconceito. Então, não é que eu fique... Não pense em postar, mas eu vou conversar com alguém, sabe? O que você achou, né? Pedir uma opinião. Pois né? eu já falei com o Ivan Barão uma vez, inclusive para falar do personagem da novela, né? De Vale Tudo, o Léo. Falei, porra, o Ivan, não era melhor que ele tivesse morto mesmo? Que nem na outra... Para botar um ator que para fazendo creep face, não era melhor então que não tivesse trazido de volta para a vida o personagem? Porque aí... E aí veio uma especulação de que, na verdade, era um ator que, do nada, ele ia ficar sem a deficiência, né? Ele ia voltar... Como é que se diz? Voltar... Ele ia deixar de ter deficiência, né? Ele tinha deficiência temporária. Aí do nada ele ia sair da cadeira de roda, em algum momento ele ia sair e não ia ter mais a neurodivergência dele. Por isso, para justificar que era um ator que não tem deficiência. Mesmo assim, já não é legal. Até porque eu vi o vídeo do Pedrinho França, também, que é meu amigo, que tem nanismo, que ele falou assim, gente, olha só, hoje em dia tem a inteligência artificial, mas antes da inteligência artificial, a gente já viu filme com dinossauro, sabe? E a gente acreditou naquilo. Então, qual era o problema de fazer uma montagem com o ator que é cadeirante, como se ele não fosse cadeirante, para depois voltar? Usa o ator. Porque a gente tem muito pouca oportunidade. Porque a questão é essa, de não usar uma mulher trans, por exemplo, de não usar uma pessoa com deficiência, por exemplo. E agora isso não acontece, que era ridículo, mas acontecia, né, de não usar uma pessoa preta e botar, na verdade, uma pessoa branca fazendo blackface. Mas isso, pelo menos, não existe mais.